Noite abençoada essa. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Aí quando você encontrar em reverência a palavra, por favor, fique de pé. O nosso irmão Davidson vai fazer a leitura do verso 12 até o verso 16. Lucas 5, do verso 12 até o verso 16. Amém, meus irmãos? Amém. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curados de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Obrigado mais uma vez, Senhor, pela leitura da Tua Palavra. Já fomos muito abençoados, Deus, pela leitura dessa preciosa Palavra. E que na exposição desse texto, ó Deus, Teu Santo Espírito abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, Pai, para que possamos não apenas entender, mas aplicar essa Tua Palavra em nossas vidas. E assim que nós já Te agradecemos de forma antecipada, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Talvez seja com você, ou talvez seja com uma pessoa que você conheça, que tem uma certa, digamos que uma certa característica no corpo, que chame a atenção das outras pessoas. E o que é que nós poderíamos dar como exemplo disso? Às vezes tem algumas pessoas que têm a orelha um pouquinho mais aberta, às vezes tem algumas pessoas que têm o nariz um pouquinho maior. O que mais vocês podem me dizer? Uma queimadura na pele, ou no rosto, ou nos braços, que chama a atenção. O que mais? O sinal. O sinal, às vezes tem uns sinais que tem uns cabelinhos, né? Uns pelinhos. O que mais, gente? Tem uns que já é uma característica. Ele olhou para mim. Aí viu que meu cabelo está se acabando. Eu me vou sinal dessa história. O que mais, gente? Às vezes pode ser uma doença. Às vezes pode ser também, meus irmãos, uma deficiência. Às vezes é uma perna mais curta, ou aqueles que têm uma perna um pouco mais fina. Às vezes tem um braço um pouco encurtado. Balançado na cabeça. Uma vez eu pinguei o carro do rapaz, depois eu pinguei o carro do rapaz, aí ele pulou lá em cima, né? Aí eu estava dentro do carro e falei assim, ó. Aí ele falou, não gostou do serviço não. É um toque, né? Aí balançou na cabeça assim, olhava no carro, fazia assim, e ele não gostou do serviço não. Aí depois eu percebi que era quem fazia isso na cabeça minha. O tempo todo, né? É o toque, o nome dessa abreviatura é transtorno obsessivo compulsivo. A pessoa faz que nem sente. Tem uns que ficam piscando muito os olhos, tem uns que ficam balançando a cabeça, e por aí vai, tem muito. Tem uns que têm um toque de limpeza, vivem lavando as mãos o tempo todo, ou passando pano na casa, ou limpando os móveis o tempo todo. Tem disso. E isso chama a atenção, meus irmãos, das pessoas. Às vezes é por causa da doença, às vezes é por causa de uma deficiência, e isso deixa algumas pessoas constrangidas. Outros já levam no bom humor, deixa isso para lá, nem senta a cabeça. Por exemplo, o fato de eu não enxergar chama a atenção, porque vendo eu pegando no ombro de Elisângela, quando a gente está andando por aí afora, e chama a atenção das pessoas.
Mas olha, além dessas situações que nós passamos, tem uma outra situação, meus irmãos, que é uma doença que todos nós temos. Você se arrisca a dizer qual é? É o pecado. E esse, meus irmãos, ninguém consegue esconder. Talvez aquele que não tem cabelos põe um boné, aquele que tem uma queimadura no rosto faz uma maquiagem, principalmente as mulheres, ou quando tem muita espinha no rosto, aí põe lá um pouco de pó, um pouco de talco, ou sei lá, da maquiagem das mulheres, e esconde um pouquinho. Mas o pecado, meus irmãos, nós não conseguimos esconder. Nós não conseguimos esconder, Ivone, aqui nosso pecado das pessoas. Por mais que a gente esconda com a roupa, que a gente esconda com a maquiagem, que a gente esconda com a máscara, como está sendo tão usado hoje em dia, mas basta que a gente fale, ou que a gente faça alguma coisa para nós mostrarmos o nosso pecado para as pessoas. Mas além das pessoas, nós não conseguimos esconder o nosso pecado, sabe de quem? De Deus. Desse não dá para esconder, meus irmãos. Desse ninguém escapa. Não tem roupa, máscara, maquiagem que esconda o seu e o meu pecado de Deus. Agora, louvado seja Deus, por causa da obra e da vida de Jesus Cristo, meus irmãos, nós fomos curados dessa doença. Mas o texto que nós vamos ver hoje mostra, meus irmãos, que além daquela doença física, muito pior é a doença espiritual. É aquela doença que contamina a nossa alma. É aquela doença que contamina toda a nossa vida. E é por isso que quando nós chegamos nessa passagem aqui de Lucas, capítulo 5, quando nós vamos encontrar aqui a cura de um leproso, e é interessante observarmos, meus irmãos, que essa cura vem no contexto de que Jesus havia escolhido ali alguns de seus discípulos, aqueles como Simão, conhecido por Pedro, os seus sócios, João e Tiago. E Jesus tinha dito para aqueles homens que eles não seriam mais pescadores de peixes, mas eles seriam pescadores de quê? De homens. É por isso, meus irmãos, que nós estamos cuidando tanto dessa ação de evangelismo, porque nós precisamos agora pescar homens, nós precisamos alcançar almas para Cristo. E então, quando nós chegamos agora nesta doença deste homem leproso, e aí nós chegamos no versículo 12, meus irmãos, e vai dizer que Jesus estava em um certo lugar. E de repente, não mais que de repente, Francisco e Mari aparece perto de Jesus, se aproxima de Jesus, um homem coberto de lepra. Quando nós olhamos para esse texto, vemos que Lucas nos diz que esse homem estava doente. Ele diz o nome da doença. Que doença era essa? Lepra. E mais do que isso, vai dizer que a doença desse homem havia contaminado todo o seu corpo, porque diz o texto que o corpo dele estava tomado por lepra. Doença, meus irmãos. A característica desse homem era a doença. E quando nós olhamos para essa doença, e você precisa ter em mente que nesse contexto aqui, essa doença lepra que nós conhecemos hoje comumente por hanseníase, mas naquele momento, meus irmãos, essa lepra não era apenas a hanseníase, mas ela poderia ser algumas doenças que nós conhecemos ainda hoje em dia, como urticária, como vitiligo, como psoríase. Todas essas doenças ali, elas estavam inseridas naquela questão de ser uma lepra. Acontece que essa doença, ela havia tomado todo o corpo desse homem. E, meus irmãos, se você já ouviu ou já viu, quer seja em livros ou na TV ou pela internet, doenças como essa lepra, poderia sim, meus irmãos, ser uma doença muito grave.
tão grave que, por exemplo, poderia alcançar as extremidades do corpo da pessoa que estivesse contaminada. Poderia simplesmente começar a comer ali as mãos, os pés daquela pessoa. Em alguns casos mais graves, aquela doença poderia levar à morte, inclusive à morte. E pense nessa pessoa, meus irmãos, que passa por uma doença muito complicada, que pode levá-la à morte, que deve causar muitas dores, deve causar muitas sequelas em seu corpo, porque aquilo vai contaminando, Francisco, todo o corpo da pessoa e vai adoecendo o corpo daquela pessoa por completo, todas as áreas do corpo. Aquilo devia causar muitas dores, meus irmãos, muito sofrimento. Aqui na região metropolitana de João Pessoa, por exemplo, nós tínhamos até um tempo atrás um leprosário ali na cidade de Bahia. Era o leprosário, se eu não me engano, Getúlio Vargas, o nome dele, no hospital. E aquilo afastava as pessoas. Porque essa doença, essa lepra, ela afetava não apenas o lado físico das pessoas, mas ela também alcançava, Carol, o lado emocional das pessoas. Sabe por quê? Porque a partir do momento, irmã Adelaide e irmã Dorinha, que uma pessoa dessa, ela era confirmada a sua lepra pelo sacerdote. E aquele sacerdote fazia Daniel com que aquele homem que era considerado leproso, ele deveria ter as suas roupas rasgadas, porque estavam contaminadas. Ele raspava os seus cabelos, porque mais cedo ou mais tarde eles iriam cair. E aquela pessoa, no caso aquele leproso, ele era convidado a se retirar da convivência das pessoas. Aquele homem era considerado impuro cerimonialmente. E quando ele saía na rua, Carol, Lúcia e Ivonete, aquele homem precisaria gritar quando estivesse se aproximando das pessoas: impuro, impuro, eu sou impuro. Ou então ele deveria gritar para as pessoas, Alisson: leproso, leproso, leproso. E aquilo causava, meus irmãos, um afastamento das pessoas daquele doente. Aquele homem ele ficava excluído da sociedade. Como nós costumamos dizer nos nossos dias, ele estava vivendo agora à margem da sociedade. Ele ia viver numa colônia onde só tinha leprosos iguais a ele. E ele perdia o contato com seus familiares. Ele perdia o contato com seus amigos. Ele perdia contato com seus colegas de trabalho, se os tivesse. Ele era totalmente excluído, meus irmãos, da vida da cidade. Uma exclusão social completa. Um distanciamento de todos. Esse é o lado emocional de uma pessoa como essa. Pense como esse homem deveria se sentir, meus irmãos. Rejeitado por todos, Cícera. E a questão é que quando nós olhamos, meus irmãos, para uma situação como essa, nós encontramos por aí afora, basta você olhar para a nossa cidade, pessoas doentes de toda sorte de doenças. Basta você ir, por exemplo, para o Clementino Fraga, ou basta que você vá, por exemplo, lá para o Napoleão Laureano, para você ver que aquelas pessoas, elas vivem excluídas da sociedade. Porque, via de regra, é do hospital para casa, e de casa para o hospital. Essas pessoas ficam excluídas, não têm vida social. A grande questão, meus irmãos, quando nós olhamos para essas pessoas, qual é a nossa atitude em relação a elas? Nós olhamos igual a sociedade olha e não quer se aproximar. Será que nós olhamos para essas pessoas, Elisângela, e nós não queremos ter contato com elas, porque afinal de contas, nós não somos impuros. Nós não estamos contaminados com essa doença. Olha, quando a gente vê um morador de rua, ou quando a gente vê uma pessoa extremamente necessitada, o que é que nós fazemos? Se eles vêm no lado da calçada, a gente vai para o outro. Ou então, a gente faz de conta que não é com a gente passa batido.
e finge. Ou então, meus irmãos, nós fazemos como Cristo fez. Se aproxima daquele doente, se aproxima daquela pessoa necessitada. Porque o Evangelho precisa ser pregado somente aos puros, somente aos sadios, somente aos que têm uma vida social tranquila. O Evangelho precisa ser pregado a todos. E essa responsabilidade, meus irmãos, é sua e minha. Não pode ser apenas de líderes religiosos, muito pelo contrário, todos nós somos chamados a sermos portadores da mensagem da cruz. Todos nós somos mensageiros, todos nós temos esse dever de também alcançarmos essas pessoas. Essas pessoas também precisam, meus irmãos, ouvir a mensagem do Evangelho, que tem o poder de salvar, que tem o poder de purificar as pessoas. Mas aí o texto vai seguindo, meus irmãos. E esse homem, esse leproso que se encontra com Jesus, vai dizer no versículo 12, que ao avistar Jesus, Francisco, ele se prostra aos pés de Cristo. E a pergunta que ele faz é fantástica, meus irmãos. Ele vai dizer: se quiseres, podes me purificar. Eita pergunta bacana da Bíblia. Se quiseres, tu podes me purificar. A atitude desse homem, meus irmãos, é uma atitude de súplicas. Esse homem, sabe o que ele tinha para oferecer a Jesus? Nada. Esse homem não tinha mais uma dignidade, porque ele vivia excluído. Esse homem, talvez ele não tivesse perspectiva em uma dourinha de vida. Talvez esse homem já não pensasse, não planejasse mais o que poderia acontecer no futuro. E sabe o que ele faz? Ele se prostra. Em sentido de humilhação diante de Cristo. E ele se lança aos pés de Cristo, reconhecendo que ele não tinha nada para oferecer ao Mestre. Ele não poderia simplesmente pedir nada, mas ele chega lá, meus irmãos, com uma ação de súplica. E sabe uma lição que eu e você temos aqui? A primeira lição dessa noite, que nós devemos seguir o exemplo desse homem leproso. Suplicarmos a Cristo. Talvez você pense que o seu caso seja menos complicado do que a do leproso. Talvez você ache que a sua dificuldade seja menor do que aquele homem, e você fala assim: eu não vou incomodar Jesus, porque minha causa é tão pequenininha. Lembre-se, todos aqueles que se lançam aos pés de Cristo, esses obterão respostas. Peça a Jesus, se humilhe aos pés de Cristo, lance suas súplicas aos pés de Jesus. E mais do que isso, meus irmãos, esse homem tinha uma fé maior do que muito teólogo hoje em dia. A pergunta que esse homem vai dizer: olha, se o Senhor quiser, tu podes me purificar. Você já parou? Parem para pensar um pouquinho na pergunta que esse leproso faz para Jesus. Se o Senhor quiser, se der vontade na sua vontade, se o Senhor tiver vontade, se o seu coração tiver com vontade, o Senhor pode me purificar. Ao contrário do que nós encontramos hoje, meus irmãos, aonde pessoas, quando estão passando por problemas, Daniel, chegam diante de Deus e dizem: eu não aceito a doença que eu estou passando. Eu não aceito a dificuldade que entrou na minha vida. Eu não aceito eu não ter um emprego. Eu não aceito eu não ter um trabalho, eu não ter dinheiro. Eu determino que o Senhor faça por mim. Poxa, e quem somos nós para determinarmos a vontade de Deus, meus irmãos? Quem somos nós para obrigarmos Deus a fazer alguma coisa por nós? Lembram quando Davi falando em oração, conversando com Deus, o próprio, olha, a gente está falando de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ele disse: Senhor, quem sou eu para que te importes comigo? Nós estamos falando, meus irmãos, de um homem segundo o coração de Deus, o rei Davi. Aí nós vamos para as Escrituras, meus irmãos. Tiago, capítulo 4,
verso 15. Elisângela, por favor. Tiago, capítulo 4, verso 15. E veja o que esse irmão de Jesus, com toda certeza, aprendeu com o mestre. Tiago, capítulo 4, verso 15. Ao invés disso, deveria dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Perceba, meus irmãos, o ensinamento de Tiago está de acordo com o pedido desse leproso? Se quiseres, olha, não é a sua vontade que prevalece, não. Não é o seu desejo, não é a sua ordem, mas é a vontade de Deus para a sua vida. E se Deus quiser, você vive ou você morre. Se Deus quiser, você fica curado ou não. Se Deus quiser, você vai ou você fica. Mas não é a nossa vontade. E nós precisamos entender isso, meus irmãos, quando nós estamos clamando a Deus. É se Deus quiser. É se é a vontade de Deus. Mas há uma outra lição que nós aprendemos nesse pedido de Jesus. Aliás, meus irmãos, o próprio Jesus, ele nos deu um grande exemplo. Quando Jesus estava lá no jardim do Getsemane, o próprio Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se possível. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Perceba, meus irmãos, que Jesus, ele não apenas diz, mas ele faz. É por isso que quando nós chegamos na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a dizer que seja feita a minha vontade, certo? Seja feita a vontade de quem? Então, meus irmãos, que seja feita a tua vontade. É a vontade de Deus, irmã Dorinha. Que seja feita a vontade de Deus em nossas vidas. Portanto, quando você escuta alguém dizendo: eu determino que Deus faça alguma coisa na minha vida, aí você vai lembrar que não é a sua vontade, mas é a vontade de Deus. E a outra coisa, meus irmãos, é que esse leproso, ele foi muito objetivo. O pedido dele foi direto ao ponto. Ele vai dizer: Senhor, se quiseres, o Senhor pode me purificar. O que era esse homem aqui, meus irmãos? Lepra. Um homem leproso era considerado o quê? Impuro. E o que é que ele está pedindo a Jesus? Que o Senhor possa me purificar. Seja objetivo nos seus pedidos. Não precisa enrolar. Mas, pastor, eu não sei orar. A oração desse homem foi rápida, ligeira. Senhor, se quiser, o Senhor pode me purificar. Amém, glória a Deus. Pronto. Qual é o seu pedido? O que é que você está pedindo a Deus? Qual é a sua necessidade? Seja objetivo a Deus. Senhor, eu preciso que o Senhor abra uma porta de emprego para o meu filho. Senhor, eu preciso que o Senhor restaure o meu casamento. Senhor, eu preciso que o Senhor abençoe meus filhos, que o Senhor traga meus netos de volta para os caminhos do Senhor. Senhor, eu preciso que o Senhor guarde a educação dos meus filhos na escola, para que eles não sejam influenciados por essa ideologia maligna de gênero. Seja objetivo. E peça a Deus exatamente o que você precisa. E sabe o que é que vai acontecer, meus irmãos? Nós vamos poder desfrutar, nós vamos poder visualizar o poder de Deus. Versículo 13, a resposta de Jesus foi simples. O que foi que ele disse? Quero, seja purificado. Louvado seja Deus. Meus irmãos, Jesus tem poder e autoridade para fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, com quem Ele quiser e do jeito que Ele quiser. Todas as doenças estão subordinadas à vontade de Cristo. A natureza se submete à vontade de Cristo. Os demônios se submetem. A morte obedece à vontade de Deus. Portanto, meus irmãos, se Jesus quiser, Ele tem todo o poder para resolver o seu problema. A palavra que Jesus disse foi simples: sim, quero, pronto, resolvido. E o texto vai dizer que naquele exato momento, aquele homem foi purificado. Aleluia! Aquele homem foi purificado, Francisco. A palavra que Jesus dá, meus irmãos, a ordem de Jesus
ela é prontamente atendida. Basta que Jesus dê apenas uma palavra para que o seu pedido seja aceito. Mas o que nós não podemos esquecer é se Ele quiser. Se for para glorificar o nome dEle, Ele vai fazer. Se for da vontade dEle, Ele vai fazer, porque o poder dEle é infinito, meus irmãos. Creia nisso. Mas não apenas isso. Além de ter todo o poder em suas mãos, através da sua palavra, aquele que criou todo o universo pelo poder da sua palavra, aquele que trouxe a vida onde não existia vida, aquele que fez brotar terra seca da água, aquele que criou tudo, o céu, o mar, as estrelas, aquele que deu vida ao homem, ele tem todo o poder e autoridade para resolver o meu e o seu problema, Pai. Creia em Jesus Cristo. Creia em Jesus Cristo. Mas além de todo poderoso, Jesus se mostrou também, meus irmãos, muito piedoso. Porque o texto vai dizer, versículo 13, que ele não apenas disse, quero, seja purificado, mas diz o texto, que Jesus estendeu sua mão e tocou naquele leproso. Pare para pensar um pouquinho, meus irmãos. É aquele que era totalmente puro, tocando naquele que estava impuro. Aí quando você pensa, quando uma coisa limpa encosta numa coisa suja, o que normalmente acontece? O que estava limpo fica sujo. Mas com Jesus é diferente. Com Jesus a situação é totalmente contrária, meus irmãos. Porque quando Jesus, que é puro, toca naquilo que é impuro, o que é impuro deixa de ser e se torna tão puro quanto Jesus. Glória a Deus. E foi naquele exato momento, meus irmãos, em que Jesus toca naquele leproso. Quando o puro toca no impuro, aquele que estava totalmente impuro deixou de ser. Aquele que estava doente ficou são. Aquele que estava excluído de tudo e de todos, ele volta a se relacionar com as pessoas. Glória a Deus. Eu acho tão bacana, meus irmãos, que Jesus poderia simplesmente dizer, vá para lá, meu amigo, você não pode ter contato com pessoas, não. Você está no lugar errado. Mas não foi essa a atitude de Jesus. Ele não apenas ordena que aquele homem fique curado, mas ele vai e toca naquele homem. Isso demonstra, meus irmãos, toda a compaixão de Jesus para com aquelas pessoas necessitadas. E quando nós trazemos isso para a nossa realidade, meus irmãos, nós precisamos ter em mente que, independente da nossa situação, independente disso, da nossa necessidade, independente daquilo que nós estamos suplicando a Deus, Ele é rico em compaixão, Ele é rico em misericórdia, e Ele não apenas nos dá ordens de cura, mas Ele também vem ao nosso encontro. Jesus, que é 100% homem e 100% Deus, Ele que era, que é e que sempre será santo, mas quando Ele chega perto daquele que é ímpio, aquele que é ímpio agora passa também a ser santificado. Por isso, meus irmãos, não sei qual é a causa que está tirando o seu sossego, eu não sei qual é a aflição que está tomando conta do seu coração, mas a certeza que eu tenho é que se você suplicar a Cristo Jesus, Ele é rico em compaixão, e Ele vai ao seu encontro, e Ele toca em você, e pela ordem dEle, as coisas podem ser resolvidas. O texto continua dizendo, meus irmãos, verso 14, que diante do milagre que aconteceu na vida daquele homem, Jesus agora disse, olha, vá, mas não conte nada a ninguém. Eu digo, eita pílula. Talvez o que aquele homem mais quisesse fazer naquele momento, Ivonete, era gritar aos quatro ventos que ele agora não era mais um impuro, que ele agora não era mais um leproso, que ele estava curado. Mas Jesus disse, olha, não conte nada para ninguém não, viu? Fique tranquilo, fique quietinho. A pergunta que nós temos que fazer, por que Jesus disse isso, meus irmãos? Por que Jesus, diante de um milagre como esses, por que ele disse para aquele homem, olha, não diga nada para ninguém não, não diga que fui eu que fiz não.
sabia que ia chegar na hora dele ainda. Exatamente, Tonete. Ainda não havia chegado o tempo em que Jesus precisaria ou deveria se revelar como sendo o Messias esperado pelos judeus. Porque Jesus não queria ser confundido com um simples curandeiro que aparecia e curava pessoas e curava doenças. Não! Jesus nunca foi um curandeiro. Jesus era o próprio Messias, aquele esperado Cristo de Deus, aquele que os judeus tanto ansiavam. Ele estava lá em carne e osso, curando aquele homem. Mas ele disse: olha, não diga nada não, porque o tempo em que eu vou me revelar vai ser o tempo em que eu me entregar aquela cruz do Calvário, e que eu morrer por vocês e me entregar por vocês. Aquele seria o momento exato, o tempo certo em que Jesus se revelaria como sendo o próprio Deus encarnado. E ele disse: olha, não diga nada para ninguém, e vá e se apresente ao sacerdote e ofereça os sacrifícios que estão determinados na lei de quem? De Moisés. Por que, meus irmãos, Jesus toma essa atitude? Ele não veio para abolir a lei. Tinha que ser feito Moisés. Jesus nunca veio, ele nunca anunciou, ele nunca afirmou publicamente, Mário, que viria a abolir a lei. Ele não era um extremista, ele não era um rebelde. Não. A lei, os salmos e os profetas sempre disseram que o Messias viria e quando ele viesse ele curaria enfermos, ele daria vista a cegos, ele faria paralíticos andarem, ele ressuscitaria mortos. E o que Jesus está fazendo, meus irmãos, é cumprindo toda a lei. Ele não queria transgredir a lei de jeito nenhum. E é por isso que ele disse para aquele homem: vá e se apresente ao sacerdote. Mas por que o sacerdote então? Naquele momento, o sacerdote era como uma espécie de fiscal da vigilância sanitária, digamos assim. Ele era responsável por avaliar se a pessoa estava ou não doente. E se a pessoa estivesse doente, ele excluiria aquela pessoa. Teria um certo período, uma quarentena, digamos assim, com palavras de hoje. E depois aquele homem, se fosse confirmado a lepra, aí o sacerdote mandaria que ele fosse para uma colônia à parte da cidade. Mas caso contrário, caso aquele homem fosse purificado, Cícero, caso ele ficasse bom daquela doença, então aquele homem o doente deveria fazer o sacrifício. E nesse caso, Levíticos capítulo 14 vai dizer que a pessoa que ficou curada deveria levar ali 2 aves. Uma ele mataria e aspergiria o sangue daquela ave na pessoa, e aquela outra ave ele soltaria. Esse era o sacrifício, de forma bem resumida. E aquele sacerdote declararia que aquele homem estava totalmente curado. E o versículo 14 complementa dizendo, meus irmãos, que o exemplo daquele homem serviria como testemunho. Testemunho aos sacerdotes, aqueles líderes sacerdotais. Por quê? Porque aqueles sacerdotes perguntariam para aquele homem: como você ficou curado? Se você não passou por nós, se nós não fizemos nada por você, como você ficou curado? E era exatamente o testemunho daquele homem que diria: olha, talvez como aquele cego que estava lá em que Jesus devolveu a vista para ele, e quando ele foi se apresentar aos líderes religiosos e perguntaram para ele: como você ficou curado? Como você voltou a enxergar? Ele disse: olha, teoria de Chicó. Eu não sei, eu sei que foi assim. Eu sei que foi um homem que mandou enxergar, eu enxerguei. E nesse leproso ele vai dizer: foi um homem que tocou em mim, disse que eu ficasse com ele, eu fiquei. E a vida daquele homem serviria de testemunho para que todos soubessem que Jesus não era um curandeiro, que ele era o Messias esperado por Deus. E ele também serviria de testemunho para as pessoas, para o povo, porque o povo saberia, meus irmãos, que sim, tudo aquilo que havia sido falado de Jesus, desde Gênesis capítulo 3, verso 15, quando a promessa foi dita que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente,
Quem era esse? Jesus Cristo. Era esse, foi esse homem que tinha acabado de curar esse leproso. Era o testemunho desse homem doente que queria dizer para as pessoas que eles tinham acabado de ter a presença, eles estavam diante do Messias, do Salvador, do Libertador dos judeus. E aí, meus irmãos, quando nós trazemos isso para os nossos dias, e nós já falamos isso em outros momentos, o nosso testemunho de vida precisa ser para que as pessoas sejam levadas a Jesus Cristo. Porque toda glória, toda honra e toda bênção, ou melhor, que toda glória, toda honra e toda majestade precisam ser dadas somente a Deus. E quando nós testemunhamos o que Cristo fez em nossas vidas, é para que todos reconheçam que não é pela nossa qualidade, não é pela nossa virtude, mas é por causa do amor, da graça e da misericórdia de Jesus. E finalmente, meus irmãos, depois de tudo isso, nós chegamos no final desse texto. E eu vou pedir que o nosso irmão Davidson faça a leitura dos versos 15 e 16, meu irmão, por favor. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Percebam que a fama de Jesus ia se espalhando por todos os lugares, por todos os cantos, todas as vielas, todas as cidades. E o nome de Jesus ia sendo anunciado e as pessoas iam associando o nome de Jesus à cura de doentes, à cura das enfermidades, à cura dos endemoniados, à libertação dos endemoniados. E as pessoas queriam se aproximar de Jesus, eles queriam ouvir o que Jesus tinha para falar, eles queriam ser tocados por Jesus. Mas o versículo 16 vai dizer que Jesus fazia o quê? Se afastava para lugares solitários para orar. O que precisamos entender aqui, meus irmãos, é que assim como aquele homem leproso suplicou a Jesus, Jesus também suplicava ao Pai. Jesus também tinha seus momentos de oração. E percebam, o que é mais importante aqui é que mesmo com tanto serviço para fazer, porque se tinha um homem que tinha uma agenda lotada, Rosinaldo, era Jesus Cristo. Se tinha um homem que tinha o seu dia, se fosse um dia de 30 horas, ainda não daria para Jesus fazer tudo. Ele tinha uma vida totalmente comprometida. Era um ministério em tempo integral, e o que ele não tinha sobrando era tempo. Mas ainda assim, Jesus separava, Marinho, um tempo do seu dia para orar, para conversar com o Pai. E sabe qual é o outro ensinamento que nós tiramos aqui, Daniela? É que aquela desculpa que nós damos: mas pastor, eu me acordo tão cedo para ir trabalhar, mas pastor, eu ando tão cansado, e a minha vida está muito corrida, eu só devia saber. Olha, se 30 horas para Jesus era pouco, 48 horas para mim não está dando. Ninguém tem uma vida tão corrida quanto Jesus teve. Ele tinha tempo para orar. E você quer me convencer que não tem tempo? Que você não ora? Que você não lê a sua Bíblia porque o seu dia está correndo demais? Olha, sabe que desculpa é essa? Esfarrapada. Sabe que desculpa é essa? Como diz lá em Campina Grande, os parentes lá, isso é uma lorota, gente. Isso é conversa mole para não dormir. Isso é, como dizem aqui também, isso é desculpa de amarelo para comer barro. Gente, tenha, se você quiser, você arruma um tempo do seu dia para orar, você arruma um tempo do seu dia para ler sua Bíblia, você arruma um tempo do seu dia para meditar, para ter um momento só você e Deus. Portanto, essa desculpa não vale, que o seu tempo é muito corrido, é muito pouco, e você acha tempo para todo mundo, inclusive para as redes sociais. Mas para Jesus você não tem. Você acha tempo para Zap, você acha tempo para Instagram, para Facebook, para Twitter,
para Telegram, mas para Jesus. Não, Jesus entende, pai. A pessoa é ocupada demais. Vai nessa. Vai nessa. Sabe uma outra coisa que nós aprendemos aqui, meus irmãos, com esse exemplo de Jesus, quando ele para orar? É que talvez vá chegar alguém perto de você e vai dizer: está vendo como o seu Jesus era ruim? Está vendo como ele era covarde? Ele poderia curar todas aquelas pessoas que se aproximavam dele, mas o que foi que ele fez? Se afastou para orar. Seu Jesus é egoísta, viu? Pois sabe, meus irmãos, que muito pior do que a nossa doença física é a nossa doença espiritual. É o pecado que contaminou todo o nosso ser. E é por isso que quando nós falamos em depravação total, e se você já leu um pouquinho a respeito disso, porque nós já falamos sobre isso na escola dominical, nós vamos ver que por conta do pecado de Adão e Eva, todos nós já nascemos pecadores. E esse pecado dos nossos primeiros pais contaminaram todas as áreas da nossa vida. Não é que nós não sejamos piores do que nós somos, mas é porque tudo que nós fazemos e pensamos e falamos, todas as áreas da nossa vida foram contaminadas pelo pecado. E quando Jesus para orar, meus irmãos, ele estava se preparando para fazer a maior cura, ou a melhor, ou a principal, ou o motivo de Jesus ter vindo a essa terra, que foi para curar a nossa principal doença. Isaías capítulo 53 vai dizer que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si ele levou as nossas doenças. E o pecado que estava sobre nós, aquele pecado, Cristo tomou em nosso lugar. Por causa das suas feridas, nós somos curados. Foi por causa do sacrifício de Jesus, meus irmãos, que nós não sofremos mais a consequência do pecado, que é a segunda morte, que é o juízo eterno de Deus. Esses momentos de oração que Jesus tinha, Francisco, é porque Jesus estava orando a Deus, pedindo forças a Deus Pai, para que Ele cumprisse naquela cruz do Calvário a maior cura que Ele fez, que foi perdoar a minha e a sua dívida, que foi curar a minha e a sua doença, a principal doença nossa, que é o pecado. E porque Cristo curou o nosso pecado, meus irmãos, eu já estou concluindo essa mensagem. E porque Cristo concluiu, e porque Cristo perdoou o nosso pecado, porque Ele curou a nossa doença, agora nós podemos ter comunhão com a nossa família, com o nosso Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso. Porque nós estávamos afastados por causa do pecado. Mas agora que Cristo nos curou, agora nós temos reconciliação com Deus Pai. Nós podemos nos aproximar do nosso Deus e Pai. Porque Cristo curou a nossa doença. Agora nós podemos ter contato, não apenas com as pessoas de fora, mas com a nossa própria família. Porque Cristo curou a nossa doença. Agora nós não precisamos mais ter vergonha. Porque a nossa doença foi curada, meus irmãos. Nós podemos andar tranquilamente, sem termos mais vergonha da nossa doença, do nosso pecado. Porque Cristo já pagou a nossa culpa. Porque Cristo já perdoou a nossa dívida. E agora, quando nós suplicamos a Deus, nós sabemos que temos Cristo intercedendo no seu e no meu favor. Amém, meus irmãos? Amém. Eu me lembrei, quando eu estava terminando essa mensagem, eu me lembrei uma música que nós cantamos lá na salinha das crianças. E perceba, meus irmãos, que até mesmo as músicas que nós cantamos para as crianças da igreja, ela tem um fundo teológico. E aí eu não vou cantar, eu vou só falar a letra, que você vai lembrar e vai fazer a relação perfeita com esse texto. O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava minha mão, mas Jesus, para me deixar limpinho,
quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus. Eu não escondo nada. E todo o mal pode apagar. Perceba que até as músicas que nós cantamos para as crianças, elas glorificam o nome de Jesus. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Pai querido e santo, obrigado pela exposição da Tua Palavra. Obrigado a Deus, porque agora nós podemos ter a plena convicção. Nós estamos saindo daqui da Tua casa hoje, ó Deus, encorajados, sabendo que nós podemos lançar aos Teus pés as nossas súplicas, que nós podemos lançar aos Teus pés os nossos medos, as nossas dúvidas, as nossas ansiedades. Podemos, ó Deus, ser muito claros e objetivos naquilo que nós queremos Te pedir. E o Senhor é rico em compaixão, rico em graça e rico em misericórdia, e tem todo o poder e toda a autoridade para poder resolver os nossos problemas, se o Senhor quiser. Mas nós confiamos no Teu amor, ó Deus. Nós confiamos na Tua infinita bondade. E é assim, ó Deus, que nós terminamos este culto, sendo muito gratos por sermos Teus servos. Nós terminamos este culto, ó Deus, sendo muito gratos, porque nós podemos recorrer ao nosso Deus e Pai, que é bondoso, gracioso, misericordioso e que se agrada em cuidar daqueles que são seus filhos. Muito obrigado por tudo, ó Deus, nessa noite.